Bom dia, tudo bem? E aí, gente? Dia 2 de março de 2023, né? Pensa só. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é véspera do dia em que eu iniciei os devocionais no ano passado. Então, amanhã os devocionais vão completar um ano de existência, né? Quando eu comecei os devocionais no WhatsApp, via áudio, né? E aí, claro, depois a gente foi direcionando e assim as coisas, como eu falo, sempre vão evoluindo na forma em que eu vou sentindo a direção de Deus, né? Eu sempre falo que eu prefiro pecar às vezes por demorar um pouco mais, né? E entender e aquilo gerar uma paz dentro de mim, do que sair fazendo algo que me é sugerido ou algo do tipo, sabe? Então, eu tô tranquila, tá tudo bem. Eu tenho conversado muito com Deus, né, sobre toda essa questão, sobre uma evolução, uma forma diferente de fazer, né, toda essa parte de realmente propagar a palavra dele, porque o objetivo desde o começo dos devocionais nunca foram ser a meu respeito, mas sempre a respeito de Deus, né? E eu não quero jamais fugir dessa essência. E eu vejo que nesse meio em que a gente vive, às vezes a gente acaba misturando algumas coisas, né? E eu quero sempre ter isso muito separado, sabe? Sempre dar honra e glória a Deus, sempre através da minha vida, pela minha vida, né? E, e tentar levar para vocês de uma forma simples, sempre, né? Aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Em nenhum momento eu busco seguidores. Na verdade, o que eu tenho buscado desde o primeiro devocional que eu fiz é ser obediente. É ouvir aquilo que Deus está falando e ministrando no meu coração e fazer a vontade dele. Desde o primeiro dia, desde quando eu relutei, que nem eu falei para vocês, né, que ele falava no meu coração e eu falava não, 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 não é para mim, não pode ser, não quero, não quero. Senhor, a ligação está falhando, o senhor está se confundindo. Com certeza é para alguém que já tem muita influência, alguém que já está nesse meio. E o Senhor foi muito claro em me dizer, né, que as pessoas em quem eu tenho acesso são pessoas que as outras pessoas não têm acesso. E ele usou a boca de um pastor para poder falar isso para mim, porque assim foi muito claro naquele dia, como se um véu, sabe, o véu realmente tivesse se rasgado. E eu creio que foi isso que aconteceu, e eu pude enxergar claramente, né, que as pessoas em quem eu toco no meu dia a dia, as pessoas em quem eu me relaciono no meu dia a dia, são pessoas que não conhecem a igreja que eu vou, não escutam das coisas que eu escuto, não têm se alimentado às vezes das coisas que eu tenho me alimentado, né? E elas não vão conseguir às vezes acessar o que eu estou acessando se às vezes eu não ensinar para elas pelo menos o caminho, tipo dar uma direção, que nem eu falo, né? Em nenhum momento a minha intenção, e desde o começo, desde o primeiro devocional, eu falei, em nenhum momento aqui a minha intenção é dizer que eu sou dona da razão, sou dona da verdade, muito pelo contrário, porque eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha do dono da razão e do dono da verdade, né? Eu não sou ele. Então, em todo momento eu já me coloco bem nesse lugar. Eu tô tranquila, para mim tá tudo bem, porque eu sei, sabe, quem Deus quer alcançar através de um vídeo, que nem eu falo, que às vezes não sai 100% do jeito que eu tinha planejado, mas Deus sabia já como que isso ia acontecer, né? E eu creio que dessa forma esse tempo tem sido muito precioso. Quando eu comecei a fazer lá atrás, eu falei assim, Deus, eu falei, tá bom, eu vou fazer então, né? Vou comprar um devocional para poder estar fazendo e vou fazer por um ano, né? Aí na verdade assim, eu falei, vou fazer até o final do ano, que aí eu comecei em março, né? Eu falei, bom, dezembro tudo se faz novo, Deus vai ministrar outra coisa no meu coração e chega, né? Eu não vou fazer mais. Vou continuar fazendo os meus, tal. Só que aí o Senhor falou para mim, não, você não vai parar, você vai continuar, e diferente, né? Vai ter um adendo que vai ser os vídeos no YouTube, porque até então eu também estava, e ele já tinha falado isso para mim antes de dezembro, né? Sobre essa questão de continuar. Esqueci, gente, porque hoje eu não tô no escritório, então tô aqui na minha sala. Depois eu vou mostrar para vocês, mas enfim.
E aí eu falei, vai passar, e não era para passar, e enfim, tô aqui, gente. Só quero dizer que assim, tô obedecendo. Eu sei que às vezes é cansativo ver minha cara todo dia, né? Confesso, mas Deus sabe de tudo. Né? Recebe o que o Senhor quer falar, porque Ele tem falado comigo também, sabe, referente a cada devocional, a cada dia, e assim a gente vai, caminhando, né? Então, deixa eu só falar sobre onde eu estou, né? Eu estou aqui na sala, eu vou tentar virar aqui, que aqui na casa da antiga dona, porque, ó, a antiga dona não, ela continua sendo a dona, né? Eu que aluguei a casa. Vou tentar virar devagarzinho para mostrar para vocês um pouquinho. Aqui era a sala de jantar dela, né? Como eu trouxe minhas coisas lá da praia, tá tudo meio alojado aqui, né? Olha lá o jogo de Vime, enfim, né? Eu desmontei, que nem eu brinco com ela, falou, Rose, eu descaracterizei sua casa, que era tão elegante, montei quase uma selva aqui. Gente, não posso deixar de dizer dessas plantas, elas são naturais, maravilhosas, que eu ganhei de uma amiga que eu amo, que ela é lá de Itapuá. E essa daqui é minha, que vai para minha sala quando a nossa casa ficar pronta. E essa daqui é do Maicon, que vai para o escritório dele quando a nossa casa ficar pronta. Então, assim, deixa eu só dar uma rodadinha aqui para vocês verem. Não repara que as roupas estão no varal, né? E aqui é vida na vida. Enfim, ó, vou rodar. A cozinha é assim, estilo americana, toda aberta. Maravilhosa a cozinha dela, né? Que nem eu falei, como a gente tá no aluguel, a gente decidiu só colocar nossas coisas aqui do jeito que deu e assim a gente está sobrevivendo. Então pronto, mostrei para vocês um pouquinho da onde nós estamos morando hoje. O Miguel tá usando o escritório, por isso que eu tô aqui, tá fazendo um trabalho do colégio e eu tô aqui, né, nesse lugar que eu adorei também, por sinal, achei muito legal, né? Até mais bonito do que lá, mas enfim, é um lugar de muito movimento. Tudo isso, gente, para falar para vocês que vamos começar o devocional, né? Vamos para o que interessa, o que importa, o que alimenta a nossa alma e abastece nosso espírito. E a palavra de hoje está sensacional. É ouça e obedeça. O texto está lá em Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos, nós tentamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor quem está me dizendo, eu vou lançar a rede. Deus tem bênçãos e novas oportunidades reservadas para nós. Para recebê-las, nós precisamos ouvir a voz de Deus e então perceber e depois darmos um passo de fé em direção a ela. Isso, em geral, significa fazer coisas que não sentimos vontade de fazer, coisas que talvez achemos que não vai funcionar, ou até mesmo nós não consideramos essas coisas importantes. Mas a nossa confiança e reverência com Deus precisa ser maiores do que qualquer coisa que nós queremos, pensamos ou sentimos. Eu anotei aqui que assim, a nossa confiança e obediência, né, essa reverência que eu coloquei também para mim como obediência, né? É o que nós temos que fazer. Vemos um exemplo perfeito disso em Lucas 5. Pedro e alguns dos outros discípulos tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Eles estavam cansados, na verdade estavam exaustos. Precisavam de uma noite de sono e provavelmente queriam fazer uma boa refeição. O que eles só queriam era sair dali e descansar. Tinham acabado de lavar e guardar as suas redes, e o que, por sinal, daria muito trabalho a eles. Então Jesus apareceu na margem do lago e disse a eles que se eles quisessem pescar um carregamento de peixe, eles deveriam lançar as redes novamente, e desta vez em águas mais profundas. E Pedro explicou que eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pescado nada, e agora estavam cansados, exaustos. Mas Pedro foi obediente e concordou em tentar novamente, porque Jesus havia lhe dito para fazer. Este é o tipo de atitude que o Senhor quer que nós tenhamos. Talvez nós não vamos sentir vontade de fazer alguma coisa. Talvez nós não vamos querer fazer aquilo. Talvez nem achamos que seja uma boa ideia. Podemos ter medo de não funcionar, mas precisamos estar dispostos a ouvir e a obedecer a voz de Deus quando Ele fala conosco.
A palavra de hoje é: esteja disposto a obedecer a Deus, ainda que você não sinta vontade de fazer isso. Ele tem grandes coisas reservadas para você. Amém. Né? Mais uma vez entra a questão da obediência nas nossas vidas. Né? A gente quer sempre fazer as coisas da nossa maneira, né? Ao nosso modo, achando que a gente já esgotou todas as possibilidades. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou um pouco resistente, sabe? Em algumas mudanças. Tipo, eu já tentei fazer isso e não deu certo. Já tentei, não deu certo, já tentei, não deu certo. E em alguns momentos o Senhor tem mexido na minha estrutura de orgulho, porque isso é uma raiz de orgulho, né? Uma raiz realmente que às vezes está dentro da gente e a gente nem percebe. Às vezes a gente acha que é minha característica mesmo e pronto. Não, é uma raiz de orgulho, porque a gente acha que a gente já sabe daquilo, sabe? Eu sei e é isso, e pronto, acabou. E aqui nessa passagem deixa muito claro pra gente que a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando. Talvez o momento em que eu tentei fazer algo não era o momento que Deus que tinha preparado para que a minha pescaria fosse boa, né? Que nem Pedro estava pescando naquela noite, ele estava naquela noite toda ali jogando a rede, tentando, passou a noite toda exausto. Meu Deus, né? Eu estou aqui tentando, Pai, estou tentando restaurar minha família, estou aqui tentando passar por isso, estou na força do meu braço, estou aqui na força até do ótimo, né? Tentando fazer do meu jeito, tal. E aí depois, beleza, no outro dia de manhã, Jesus vem e fala para ele: lança a rede, porque era o tempo que Jesus tinha separado, era naquele dia de manhã, mas Pedro estava tentando fazer na noite anterior, né? E às vezes a nossa vida está assim, eu estou aqui tentando restaurar, tentando fazer as coisas por mim mesma, dentro da minha casa, dentro da minha família, esquecendo de que assim, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Né, da forma que Deus quer. Então, quando a gente assume esse papel de obedecer, né, como Pedro fez, ele obedeceu naquele momento e lançou aquela rede, ele não deixou passar a oportunidade de algo novo acontecer com ele, de uma transformação acontecer, das redes que estavam vazias se transformarem em redes cheias e fartas, né? E na nossa vida eu vejo que é a mesma coisa. Às vezes Deus está falando assim, dá mais uma chance, faz de novo, muda. Gente, esse barulho é minha máquina de lavar roupa, tá? Porque minha máquina também ficou aqui, porque não coube na lavanderia. Mas enfim, tipo assim, muda, sabe, a forma, tipo, faz de novo, tenta de novo, lança de novo essa rede, sabe, ama de novo, tenta olhar de novo para o teu marido com amor, tenta olhar de novo para dentro da tua casa com carinho, com desejo de cuidar, que eu estou com você, e é nesse momento que às vezes a gente fala assim, mas eu já tentei fazer isso, não tem jeito, fulano não tem jeito, entendeu? Já era mesmo, acabou minha casa, acabou minha família, acabou. Não, gente, as coisas não acabam assim, né? Que nem eu falo, quando a gente coloca as coisas e confia e obedece aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, aquilo que a gente já sabe que é como princípio para nós, a gente está debaixo desse cuidado, dessa obediência, não tem como as coisas não serem ajustadas. Mas eu sempre falo uma coisa e assim, para mim é muito real na minha vida. Eu vejo assim que eu quero que o Senhor arrume algumas coisas para mim, só que eu sei que quando ele vai entrar com essa reforma, com essa mudança na minha vida, vai ser um processo natural de bagunçar as coisas antes de arrumar. Então, assim, eu sei que para uma reforma aqui eu vou ter que arrastar os móveis, eu vou ter que despregar as coisas na parede, eu vou ter que ter quebradeira, entendeu? Vai ter que ter uma mudança anterior. Então, assim, às vezes o que a gente não entende é esse processo, e aí a gente já desiste dele na hora, porque aí Deus está falando assim pra gente: ouça o que eu estou te falando, obedeça. Mas, Senhor, eu já tentei fazer isso, veja só, eu fiz isso, deu isso, ele falou isso, aconteceu isso, eu recebi isso em troca, foi isso que aconteceu, tipo, né, às vezes seja num processo de perdão, seja num processo de restituir alguém, entendeu? Alguma coisa assim. A gente já vem com esses argumentos de que não deu, mas aí quando Deus fala assim, não, você sabe o que é certo, e a partir daquele momento que você pega e fala assim, não, agora parou, chega, deu, né? Olha para trás, aquilo que nós já falamos nos devocionais anteriores, olha para trás, pega tudo aquilo que a gente já tinha, né, desconstruído e tentado mexer, aquela bagunça que estava, volto lá,
Não esqueço aquele lugar, mas eu volto tentando consertar. Tem coisas que a gente não consegue consertar, mas tem coisas que a gente pode consertar. E o Senhor fala isso na palavra, né? Que a gente tem que acertar todas as nossas dívidas, né? E dívida inclui falta de perdão, inclui restituição financeira, restituição de dignidade, né? Lugar de honra na vida das pessoas que a gente deixou para trás. Nesse momento a gente pega, volta, né? Lá vem reconstruindo isso. Quando chega aqui nesse momento, é onde a gente pede e Deus vai falar assim: não, agora beleza, agora vamos fazer o novo. E é nesse processo do novo, beleza, então nós vamos arrumar isso, arrumar aquilo, aquilo outro, agora que aquilo lá já foi consertado, nós vamos consertar essas outras coisas. E às vezes nesse processo de ajustar as outras coisas, a gente começa a se sentir incomodado. Porque aí é onde o Senhor vai vir e vai falar assim: filha, olha para fulano, sabe? Você vai começar a observar coisas na tua vida que às vezes estava passando ali, porque você já estava naquele muvuca, naquela, né, sobrevivência diária e você nem prestou atenção naquilo. E aí Deus vai pegar e vai falar assim, que você estava maltratando ou que você estava fazendo algo do tipo. E aí você vai parar para prestar atenção porque você está buscando ouvir a Deus, né? Que nem ela falou aqui no começo do devocional. Nós precisamos ouvir a voz dele, né? E perceber para depois nós darmos um passo de fé em direção dela. Então assim, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Primeiro que a gente não escuta Deus no barulho, né? A gente já falou sobre isso. A gente escuta Deus no silêncio. A gente escuta Deus através das coisas que Ele vai colocando no nosso dia a dia, nos estímulos que Ele mesmo vai colocando no nosso coração, uma sede, uma fome de mudança, um inconformismo com o estado que você se encontra naquele momento. É assim que Deus vai nos movendo. E aí começam alguns ajustes e algumas correções. O que acontece muito? Eu já tentei, eu já desisti, não vou fazer. Por quê? Porque a gente não se submete àquele processo de mudança. Aí a gente quer que seja do nosso jeito. Não, porque para você conseguir fazer tal coisa, você vai ter que, às vezes, se humilhar. Às vezes voltar realmente para um lugar onde você vai tirar de dentro de você a sua arrogância, a sua soberba, uma raiz enorme de amargura, porque se a gente for analisar o que é amargura, a gente vai entender muita coisa. Né? A ofensa e a amargura, ela é a raiz da maioria dos males que a gente tem hoje dentro da sociedade. Porque todos nós nos movemos em cima disso. Eu sou amarga, uma pessoa amarga, amargurada. Por que eu sou amargurada? Porque algo aconteceu. E aí a gente volta com esses argumentos. Não, porque não é justo que eu faça isso, porque você acha justo que eu seja aquilo, você acha justo fazer isso. E a gente até questiona Deus. Nossa, Deus tem uma paciência para nos ouvir. Só que Ele sabe que para que a gente flua novamente, para que a gente parece que destrave naquilo, sabe? Vamos falar bem em português bem claro, que são as palavras, né, tradicionais hoje. Que a gente consiga destravar, consiga fluir naquilo naturalmente, a gente precisa de romper com aquilo que está nos prendendo lá atrás. Então, assim, que acontecia? Você já imaginou se Pedro tivesse falado assim: não, senhor, não, chega, chega, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já fiz mesmo, já tentei pescar, não consegui, não deu certo, tá bom, aham. Não, tá bom. Sabe? Aquela coisa assim que às vezes a gente faz, né? Quando as pessoas vêm nos aconselhar ou vêm nos falar alguma coisa, alguém que já tem mais experiência. Né? Porque Jesus ali era o dono do rio, né? O dono dos peixes, é uma pessoa que tinha experiência. E aí a gente, não. Se ele tivesse feito isso, ele teria perdido a maior pescaria da vida dele, o melhor que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes a gente, pela nossa arrogância, né, pela nossa soberba, pelo nosso achar que assim, dar um passo às vezes para trás em direção de uma humildade, em direção de um pedido de perdão, às vezes por esse passo que a gente não quer dar, porque assim, eu não vou fazer isso, eu já fiz e fulano pisou em mim e aconteceu tal coisa, nesse passo onde a gente perde de receber aquilo que já tem né, a próxima etapa, receber aquele bônus a mais, sabe? E entender que o quanto é importante, às vezes aquela palavra que você vai falar, o quanto vai mudar na tua vida e na vida da outra pessoa. Na hora que eu estava fazendo esse devocional hoje, o Senhor falou muito comigo sobre restaurar o lar, restaurar as estruturas familiares, né? Nós aqui em casa, nós não somos uma família perfeita,
sabe? Nós não somos uma família margarina, não, de forma alguma. A gente também tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, nossos filhos não são filhos santos, né? Assim, tipo, ó, tudo anjinho, eu não sou santa e não sou anjinha, sabe? Todos os dias brigo ali com a minha carne, em questão de muitas coisas que me deixa indignada e às vezes eu tenho um senso de justiça própria ou eu quero julgar alguém, sabe? Luto mesmo contra essa carne, né? A gente tem princípios de integridade que a gente segue que já são, né, os mandamentos básicos que a gente tem que viver. Que é não matar, não roubar, não adulterar, né? Não cobiçar. Isso é muito difícil porque quando a gente se compara, a gente cobiça, né? A gente já tem que prestar muita atenção, aí existe um problema, uma linha muito fininha entre você pecar e entre você estar dentro, né, daquilo que é a normalidade. Então, assim, enfim, então são infinitas coisas aonde eu tenho que prestar atenção. E dentro da minha casa é a mesma coisa, no nosso relacionamento, na nossa estrutura familiar. Todos os dias eu decido ouvir a Deus e obedecer o que Ele tem para me falar, principalmente referente ao meu casamento. Porque eu tenho um relacionamento com Deus, que é o meu relacionamento imediato. Mas eu tenho um relacionamento aqui que é com o meu marido. Primeiro Deus, depois o meu marido. E depois os meus filhos. Porque assim, vamos entender uma estrutura, né? Vamos ser bem clara, assim, bem transparente numa estrutura. Deus provê, Deus traz, Deus faz, Deus é tudo, Deus é amor, Deus é todo sentimento sobre as nossas vidas, né? Ele é quem representa tudo para mim, a base do que eu tenho, meus pensamentos, tudo é o que eu quero seja Deus 100%, né, na minha vida. Eu tenho tentado buscar isso. Só que eu tenho uma outra pessoa que o Senhor colocou na minha vida, que Ele abençoou o nosso matrimônio e colocou como quem? O meu companheiro, né? Me colocou como ajudadora, como companheira dele. E nós temos uma caminhada juntos. Então nasceu primeiro, né? Vamos colocar assim, no ciclo, na vida da Fabiana. Deus é primeiro, depois veio o Maicon e a Fabiana, né? Famílias diferentes, culturas diferentes. Aqui já teve uma quebra de muitas coisas para a gente poder se relacionar, para a gente poder se envolver. Beleza, estou aqui. E daqui vieram quem? O Pedro e o Miguel, né? O Pedro, enfim, veio já antes, né? Porque estava com pressa, amém. Deus sabe de tudo. E aí depois veio o Migues, né? Dentro dessa estrutura familiar e o que se manteve essa estrutura familiar. Então, beleza. Dentro disso, é onde eu olho como minha base. Como que eu vou sustentar e como que eu vou manter isso, né? Deus, o Senhor está aqui, o Senhor me abastece, o Senhor me sustenta. Eu preciso agora entender o que eu vou fazer aqui com o meu marido, né? Eu quero ouvir o meu marido, eu quero prestar atenção no que ele está falando, eu quero honrar o meu marido, eu quero poder ajustar as coisas com o meu marido, mas o meu marido às vezes não me escuta da forma que eu quero, ele não faz tudo o que eu quero, ele não é tudo o que eu quero, assim como Deus também, né? Deus também, ele não faz tudo o que eu quero, ele escuta tudo o que eu falo, mas ele não faz todas as coisas que eu quero, porque ele faz o que é melhor para mim. E muitas vezes a gente entra nesse lugar aqui de desalinhamento porque a gente está olhando assim, ainda olho para mim e não olho para o meu marido. Quando a gente olha para o sistema funcional da casa, que sou eu e ele, para a gente poder decidir as coisas juntos, para a gente poder dar um passo novo juntos, para a gente poder se movimentar junto, é como se eu falasse assim, Deus, eu quero obedecer o que o Senhor quer fazer conosco em comunhão, né? A comunhão com Deus entre meu marido e eu. Depois, tudo que eu fizer aqui com Deus e meu marido, eu vou abastecer para conseguir refletir sobre a vida dos meus filhos. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes tem uma estrutura familiar onde aqui com o meu marido está ferido. E eu estou lá tentando só cuidar e amar e proteger e guiar e desonrando meu marido em muitas coisas que meu marido fala só em cima dos meus filhos. E isso está errado, porque Deus pede para nós, literalmente, Deus, o nosso marido, depois os nossos filhos, né? Então, assim, restaurar uma estrutura familiar é a gente parar e falar assim, Deus, o que eu preciso fazer para poder alinhar com o Senhor? É ler a palavra, é buscar na palavra, é entender com o Senhor, é isso? Então, beleza, vamos lá, estou buscando. O que eu posso fazer para poder restaurar o meu relacionamento com o meu marido?
entendeu? Com quem tá aqui do meu lado, com o meu marido. Aí, beleza, o Senhor vai, com certeza, eu tenho certeza, não preciso nem ter medo e nem preocupação do que Deus vai falar, porque Deus vai mostrar. Quando a gente abre o nosso coração, quebranta o nosso coração na presença de Deus, pedindo uma transformação, pedindo uma pescaria justa, Deus vai mostrar. Só que nós temos que estar sensíveis para ouvir Deus falar: agora é a hora, lança a rede, sabe? E porque às vezes a gente não está pronto, às vezes a gente está querendo mudar a vida das pessoas que estão do nosso lado, né? Do nosso marido que está aqui, e a nossa vida mesmo a gente ainda não transformou. Então, transforma primeiramente a tua vida com Deus. Depois pede para que Deus transforme a tua vida com teu marido. E as outras coisas nos serão acrescentadas automaticamente. Claro, vai ter ajustes que vão ter que ser feitos, vão ter dores que vão, sabe, vão ter que ser passadas, vai ter moagem, que nem sempre eu falo, né? Que o Senhor gosta, às vezes, de moer, triturar, porque Deus não cola os nossos cacos, né? Deus faz a gente de novo, né? Ele não cola, que nem às vezes a gente pega e fala assim, ah, não, porque Deus vai lá, vai colar meus cacos, cola meu caco, não. O Senhor, ele faz a gente virar pó novamente, para virar barro, para poder fazer novamente o barro, fazer o vaso de novo, né? Então, assim, para que a gente consiga realmente ter, esse é o meu entendimento, tá, gente? Para que eu consiga, para que a gente consiga realmente ter a estrutura para conseguir suportar as outras coisas, não adianta eu tentar estar com essa base aqui fraca. Ela tem que estar fortalecida, porque através dela é onde, sabe, eu vou conseguir ter força, ter esclarecimento, ter discernimento, ter entendimento, ter sabedoria, ter, né, ouvir Deus falar. Agora calma, filha, calma. Eu teve momentos na minha casa onde eu tinha vontade de, até hoje, às vezes eu tenho vontade de pegar quando o Michael às vezes fala alguma coisa que eu quero determinada coisa e eu não aguento ouvir ele falar ao contrário, né, de coisas assim. Eu queria que ele concordasse comigo o tempo todo e não é assim, gente. Justamente por isso que existe, é interessante o relacionamento, porque se fosse só amém, 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 chega uma hora que você fala, ô, reage, né? Eu quero que você fale não, porque a gente é assim mesmo. E teve alguns momentos assim aonde eu queria dar, sabe, veio na ponta da língua, sabe? Aí eu engoli uma resposta daquelas bem atravessada, bem desaforada, porque eu sei dar dessas respostas, né? E eu tenho mudado, tenho tentado controlar. Mas aí, nesse momento, eu peguei e falei, Deus, e eu sabendo que o Maico estava errado, sabe? Sabendo que, tipo assim, aquilo não ia dar bom, ia dar ruim. E aí eu peguei, falei, tá bom. Falei, Deus, por favor, manda o Espírito Santo falar agora no coração dele que isso não tá certo. Ou muda o meu sentimento referente a isso, porque eu tô me sentindo injustiçada. Eu estou injuriada. Tipo, sabe? E, gente, sério, ou aquele sentimento mudava dentro de mim, de indignação, de irritação, de ódio, ou o Michael realmente passava um pouquinho, passou um pouquinho. E sempre assim, graças a Deus, eu aprendi, eu tenho essa ferramenta, para que eu não uso? Às vezes a gente não usa, às vezes a gente quer na força do braço, no debate, toma lá, tá, cai, e eu sou mais forte, você é mais forte, a gente cai naquela guerra de braço. E, gente, quando eu entendi que, tipo assim, tá bom, parece que eu sou fraca, né? Nossa, a Fabiana aceita tudo. Não, não dá muito tempo para a pessoa chegar para mim e falar assim, amor, não tá certo. Eu ainda acho, mas aí vem aquela coisa. Eu ainda penso diferente um pouco, mas eu acho que tá bom, é assim, desculpa, tal, 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 tal. Ou acontece ao contrário. Muitas vezes o Senhor já tocou no meu coração. Filha, quebra isso? Olha o que você falou, presta atenção, que feio. Nossa, eu já senti essas injúrias, assim, de sentir vergonha na minha cara, vergonha na cara, literalmente, de queimar minha bochecha. Então, assim, a gente tem que buscar, sabe, ouvir a voz de Deus e deixar o Espírito Santo falar. É maravilhoso, gente. Ele fala o tempo todo, a gente tem que buscar. Presta atenção, tá bom? Eu vou orar, porque, meu Deus. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra. Para mim é tão importante, Deus, ouvir, falar sobre isso, porque isso fortalece o meu coração, fortalece a minha fé, me faz dar mais fome, mais sede, ó Deus, realmente de ouvir o Senhor e de obedecer aquilo que o Senhor quer. Saber dessa promessa, ó Deus, de que o Senhor tem algo maior para derramar sobre minhas vidas e não só
uma rede vazia, Senhor, mas se eu tenho uma rede farta, uma rede cheia, ó Deus, para transbordar sobre a minha vida, isso alegra o meu coração. Mas eu também entendo, Senhor, um princípio maravilhoso, que é um princípio da obediência, que o meu coração tem que estar alinhado com o Senhor, que o meu coração tem que estar ajustado com o do Senhor. Deus, eu peço essa clareza, Pai, esse discernimento sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa, Pai, que for ouvir esse devocional. Que cada pessoa tenha um entendimento, Senhor, da necessidade de alinhar o coração dela com o coração do Senhor. Que quando eles entenderem, ó Pai, que isso tudo acontece, Senhor, na vertical, Pai, para que a gente transborde na nossa horizontal, Deus, através daqueles que estão ao nosso redor, seja ali o nosso esposo, o nosso namorado, o nosso noivo, ó Pai, que a gente aplique esses princípios de honra, esses princípios, Senhor, corretos que estão na Tua palavra, de integridade, de amor, de respeito, ó Deus, de dignidade, Senhor. Realmente, ó Pai, que a gente venha ter, Senhor, esse entendimento, que cada pessoa tenha, Pai, essa clareza para ter essa transformação. Pai, ministra as nossas vidas, nós queremos transbordar do Senhor, Pai, nós queremos sentir, Pai, a Tua presença, ouvir a Tua voz, nós queremos, ó Pai, realmente nos sentir amado, nos sentir cuidado. Mas sabemos, ó Deus, que depende de nós essa posição. Por isso, fortalece, Pai, para que cada pessoa, Senhor, que nesse dia decidir, Pai, dar esse passo de fé na Tua direção, essa pessoa possa receber do alto todo o poder do Senhor, ó Pai, para que se fortaleça em fé, fique firme, seja forte, seja corajoso ou corajosa, ó Deus, para poder caminhar em direção da integridade, em direção da retidão que é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para esse dia, para que cada pessoa tome uma postura diferenciada, Pai, para que não olhe as circunstâncias nem ao redor, mas olhe para si mesmo, mude a si mesmo, busque a mudança no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo fale em nós constantemente, queremos ouvi-lo. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, Senhor, os nossos filhos, os nossos amigos, ó Pai, todos os nossos relacionamentos, ó Deus, que sejam embasados, ó Pai, que sejam debaixo do Teu princípio, que seja, Senhor, coisas que honre o Senhor, que tudo aquilo que a gente vai fazer hoje, os negócios, o trabalho, ó Pai, sejam para honrar e engrandecer o Teu nome. Que nós possamos ter consciência, Pai, e o incômodo do Espírito Santo, se estivermos fazendo, ó Pai, qualquer coisa que não seja do Teu agrado. Toca os nossos corações, Senhor, abençoa as nossas vidas, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Meu Deus, que vidão. Ficou, na verdade, uma pregação, né, de 32 minutos, e aí é isso. Beijo, gente. Fica com Deus. Ó o Miguel tossindo.